que é um prazer enorme estar com vocês aqui, é um prazer enorme estar promovendo esse momento, é um prazer enorme estar dividindo esse espaço com a Zanira também. Antes de passar a palavra a ela, para que vocês possam aproveitar tudo que ela tem para trazer para a gente, essa ação é uma ação que está contemplada dentro da programação que é alusiva ao mês de setembro, Setembro Amarelo, e a perspectiva é que ele se torne um movimento não só para os meses de setembro, que a gente tenha a possibilidade de, semestralmente, pelo menos, a gente vir a ter momentos, tais quais esses e também em outro formato, para que a gente possa vir a discutir sobre saúde mental, tá? A gente não precisa ter um foco exclusivo no mês de setembro, afinal de contas, falar sobre saúde de uma forma mais ampla é também falar sobre saúde mental. Então, aguardo todo mundo nos próximos eventos. É sempre um prazer estar com todo mundo aqui. E eu espero que vocês aproveitem, não só esse, mas todos os outros momentos que a gente vai promover a partir dessa discussão aqui, que eu acredito que vai ser um marco para essas ações de cuidado da saúde mental que a gente vai ter aqui no Uninova FAP. Aproveito agora, já, 10h10, cumprimento a Zanira. A Zanira, minha colega de mestrado, a gente teve a oportunidade de se conhecer em Parnaíba, enquanto a gente estava fazendo mestrado em psicologia. E ontem à noite, enquanto eu conversava com ela, para a gente ajustar aqui os últimos detalhes da apresentação de hoje, eu falava para ela do prazer que era poder ter carregado isso para além das obrigações acadêmicas e estar dividindo momentos assim. Tenho certeza que você também, um espectador, vê a Zanira falando sobre as questões que ela domina, e eu não vou fazer muito spoiler, porque eu vou fazer questão que ela se apresente. É sempre um prazer para mim e eu tenho certeza que vocês também vão aproveitar. Então, pessoal, com vocês, Alzanira. Alzanira, a palavra é toda sua. Eu vou fazer, gente, a mediação do chat, tá? Então, se eventualmente vocês quiserem mandar alguma questão aqui, eu faço a administração e faço a intervenção junto à Alzanira para que ela possa conversar. E lembrando que esse momento foi pensado enquanto uma roda de conversa. Então, fiquem à vontade para intervir. A gente já conversou ontem, eu e a Zanira, ela está super disposta a conversar com todo mundo. Na verdade, ela até gostaria que isso acontecesse, para que isso fosse um momento dialogado, para que isso não fosse posto como uma palestra, uma apresentação expositiva. Então, fiquem à vontade para intervir, tá bom? No final, também, vocês vão ter essa perspectiva e sintam-se à vontade. A gente vai tratar sobre alguns assuntos que são de extrema relevância e importância, e para quem se sentir à vontade para intervir, fique à vontade, que vai ser um prazer para a gente, tá bom? Então, Ozanira, a palavra é toda sua. Primeiro, obrigado por estar aqui, e agora você pode assumir. Dê seu show, tá bom? Ai, muito obrigada. Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro falar sobre esse tema, eu amo falar sobre esse tema, tanto é que eu falo durante todos os meses do ano. E a proposta é justamente essa. O Setembro Amarelo, eu já coloquei aqui logo no título, né? Esse nome Setembre-se, justamente para a gente já ir pensando que essa forma de cuidar da saúde mental, essas ações voltadas para o cuidado, essas ações voltadas para a sensibilização das pessoas, né, para a psicoeducação, elas devem continuar durante todo o ano, durante todos os meses, durante todos os dias. Então, a proposta é essa, eu já quero que vocês fiquem com isso na cabeça, setembre-se. Todos os dias, quando chegar outubro, da mesma forma, até porque saúde mental a gente faz todos os dias. Eu não sei se vai dar certo aqui. Foi, pronto. Eu sou nova no Zoom, gente, eu uso mais o Meet, mas vamos lá, vai dar certo. Então, eu já quero me apresentar aqui, o Igor já trouxe aí um pouquinho de quem eu sou, né? Nos conhecemos no mestrado. Eu sou psicóloga, acredito que aqui também tem muitas pessoas que são estudantes, então vou falar um pouquinho também de como foi esse momento para mim, só um pouquinho dessa trajetória, né? Enquanto eu estava ainda na graduação, eu tive um contato com o luto através da perda do meu pai. Então, durante esse processo, eu comecei a estudar, eu fui vivendo esse luto e fui conhecendo tanto na prática e comecei a pesquisar também, comecei a ter contato com autores. E lá no finalzinho da graduação, em meio a tantas incertezas, inseguranças que o mercado de trabalho ele nos traz, né, nos coloca, eu já comecei logo a fazer a pós em tanatologia.
Sempre que eu falo que eu sou tanatóloga, algumas pessoas perguntam, o que é isso, né? O que é isso? Como assim? E às vezes vão pela etimologia da palavra, você estuda a morte, mas na verdade eu falo muito mais sobre vida, eu falo muito mais sobre viver, sobre o bem viver, do que sobre morte. Afinal de contas, quando a gente trabalha o luto, é sempre o luto de alguém que está vivo, que está sofrendo, que está ali lamentando a perda de um ente querido. Então, fiz a especialização em tanatologia e dei ênfase especificamente ao luto por suicídio. Então, essa é a área que eu mais estudo, que eu mais trabalho, que eu mais atendo. E no mestrado, eu continuei com essa pegada, com esse estudo de luto por suicídio, e estou aqui até então. Então, é um período que a gente tem muitas incertezas, mas esse caminhar a gente só vai descobrindo na caminhada mesmo, no caminho mesmo que a gente vai se fazendo, que a gente vai se fazendo profissional, que a gente vai entendendo o que a gente gosta mais, o que a gente não gosta. E na graduação eu tinha muito essa insegurança também, que a gente vai se sentindo seguro, já falando aqui para os estudantes, né? A gente vai se sentindo seguro no fazer mesmo, no ato. Tá bom? E eu já trouxe aqui para vocês uma fala já para abrir essa conversa, porque como o Igor falou, a proposta é mesmo uma roda de conversa e vocês podem participar, fiquem à vontade, para a gente refletir um pouquinho, né, sobre esse Setembro Amarelo. Quando a Ana Cláudia Quintana Arantes, a Ana Cláudia, ela é uma médica paliativista e ela estuda justamente pessoas que estão nesse processo de finitude mesmo. Então, ela diz que o oposto da morte não é a vida, é o nascimento, né? A vida é o que acontece entre os dois, né? Entre o nascer e entre o morrer. E eu já fico com esse pensamento e quero que vocês pensem também a respeito disso. O que vocês estão fazendo com esse intervalo? Né? O que nós estamos fazendo com esse intervalo de tempo que a gente tem? Tem até uma charge, eu já vi em alguns lugares, a gente só morre uma vez, né? Só vive uma vez, uma coisa assim. Na verdade, a gente vive todos os dias, né? E a maior expressão de vida é o tempo. É o tempo que nós temos. O que a gente está fazendo com esse tempo que é tão precioso, que é tão importante para a gente? Será que eu estou aqui na graduação usando o tempo para me realizar enquanto profissional, para fazer o curso que eu realmente gosto, para fazer uma coisa que eu realmente tenho muita vontade, é o sonho? Ou será que eu estou fazendo isso para realizar, quem sabe, o sonho da minha mãe, quem sabe o sonho do meu pai, ou o sonho de outra pessoa? Então, o que nós estamos fazendo com esse tempo que é tão precioso para a gente? Se alguém quiser colocar no bate-papo aí, fique à vontade, tá? Mas é só para a gente já começar a pensar. Então, o que é essa campanha de valorização à vida? Vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Como foi que surgiu? Como foi que começou? De onde é que veio isso? Então, essa campanha ela já é bem antiga, não aqui a nível de Brasil, mas nos Estados Unidos, em 1994, um jovem chamado Mike, ele suicidou-se. Então, a história de Mike, ela sensibilizou muito as pessoas, os familiares, os amigos, a comunidade. Então, durante o velório dele, os seus familiares e amigos, eles fizeram alguns lencinhos, né, amarelos. Mike tinha um carro amarelo, ele era conhecido justamente por esse carro, e distribuíram para as pessoas que estavam no velório. Então, os lencinhos, né, na verdade, as fitinhas, elas tinham algumas frases de esperança, de acolhimento. Então, normalmente, quando acontece um suicídio, as pessoas não têm tanto esse acolhimento. Normalmente, as pessoas perguntam, mas por que isso aconteceu? Então, com essa morte desse jovem, iniciou-se uma campanha, né? Teve uma certa divulgação e começou a campanha do Setembro Amarelo.
E então, no Brasil, só começou em 2015. Então, em 2015, o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, o Conselho Federal de Medicina e também a Associação Brasileira de Psiquiatria começaram esse movimento de Setembro Amarelo. E esse movimento, ele tem ganhado força, tem ganhado, conforme vai passando os anos, ele tem ganhado mais força, não só na área de saúde, porque eu entendo que saúde mental não é apenas coisa do psicólogo fazer, né? Todos nós podemos fazer isso um pouquinho. Inclusive, isso que o Igor está fazendo, né? Levando um pouco de conhecimento de saúde mental para os alunos, para os colaboradores, para a faculdade, é um movimento também de trazer também esse conhecimento para a sala de aula, para a faculdade, né? E não ficar restrito apenas aos consultórios, né? Às rodas de conversa isoladas. E aí eu trouxe essa fala aqui da Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, que nesse ano, na campanha do Setembro Amarelo, eles colocaram essa frase, né? Criando esperança por meio da ação. Eu sou bastante crítica em relação ao Setembro Amarelo, pelo fato de que, às vezes, as pessoas fazem a ação bem pontual e depois esquece, né? Depois esquece. E se a gente for olhar, quem tem, por exemplo, um transtorno mental é crônico, não tem cura. Então, precisa ser cuidado sempre. E quem não tem um transtorno mental também precisa ser cuidado sempre, justamente para evitar esse adoecimento. E não é só falar, não é só dizer, nossa, valorize a sua vida, vale a pena viver. Não é só falar isso. Isso é muito simples, né? É claro que a gente tem esperança, que a gente acreditar, que a gente pensar positivo. É claro que isso ajuda. Mas são também as nossas ações diárias que contribuem para isso. E eu trouxe esse pensamento aqui, porque a saúde mental ela está intrinsecamente ligada ao suicídio. Ela está muito relacionada. O Bottega, no seu livro Crise Suicida, ele traz um dado de autópsias psicológicas de que até 97% das pessoas que cometeram um suicídio, elas tiveram, ao longo da sua vida, algum episódio de adoecimento mental, né, de transtorno mental. Mas a saúde mental, ela também não é algo que se constitui sozinha. E eu trouxe alguns componentes que eu poderia passar o dia falando, porque aqui são bem poucos, mas tem muito mais, que contribuem também para que essa saúde mental ela seja boa ou não. Para que eu esteja muito mais vulnerável ao adoecimento ou não. Para que eu esteja muito mais propenso a cuidar de outras pessoas ou adoecer outras pessoas. Então, vamos pegar aqui um desses pontos. Por exemplo, a violência. Né? Vamos imaginar que a violência contra a mulher. Imagina uma mulher que está em um relacionamento, um casamento. Vamos imaginar e que essa mulher ela sofre violência doméstica, né? Com uma certa frequência. Será se essa pessoa ela também não tem muito mais disponibilidade a adoecer mentalmente? Né? Será se uma pessoa que, por exemplo, está vulnerável, esse conceito de vulnerabilidade é da Judith Butler, essa pessoa está vulnerável à fome, ao desemprego, será que essa pessoa não tem muito mais disponibilidade para o adoecimento? Então, todos esses fatores, eles contribuem para a minha saúde mental estar ok ou não. As políticas públicas, ainda bem que a gente já tem avançado, né, com as ações do Setembro Amarelo, hoje já tem muito mais políticas públicas voltadas para o cuidado da saúde mental. Só que ainda há muita restrição justamente por conta do preconceito. O preconceito enraizado contra as pessoas que têm transtorno, o preconceito contra as pessoas que vão ao psiquiatra, contra as pessoas que fazem terapia, o preconceito religioso, o preconceito racial, a homofobia. Então, todos esses preconceitos, eles também contribuem
para o adoecimento. O acesso à saúde, se a gente for pensar, por exemplo, nas populações ribeirinhas, se a gente for pensar nos indígenas, nas pessoas que não têm tanto acesso à saúde, são pessoas também vulneráveis. E aí o Robert Liu, ele traz um conceito de conexão social. Quando ele vai explicar um pouquinho sobre por que as pessoas estão adoecendo tanto nos últimos anos, uma das suas explicações é justamente essa perda do contato social que nós estamos vivendo cada dia mais, apesar do acesso aos meios de comunicação, apesar do Instagram, do Twitter, de todas essas redes sociais. Mas a gente está cada dia mais isolado, o número de pessoas que moram só é cada vez maior, a gente está cada dia mais distante dos nossos vizinhos, e esse isolamento social, ele também contribui para esse adoecimento, porque a pessoa, de repente, está lá com pensamentos, né? E quem é que vai ajudar? Uma pessoa que está morando sozinha, uma pessoa que está isolada. Então, o isolamento, ele contribui muito para o adoecimento, porque não há essa fala, não há essa partilha, que é justamente o símbolo da campanha, né? Falar é a melhor solução, falar pode mudar tudo. Quando a gente fala, quando a gente pede ajuda, quando a gente consegue pedir ajuda, a gente já tem muito mais chance de ser cuidado do que sofrer calado, né? Então, assim, todos esses fatores, alguns desses aí que eu trouxe, né, tem muito mais, eles contribuem e está relacionado também ao suicídio. Ah, Osanira, mas eu ouvi falar que uma pessoa cometeu suicídio porque, sei lá, ficou desempregado, né? O Bottega, ele traz os fatores predisponentes e os fatores precipitantes. Como é que a gente pode separar isso? Os fatores predisponentes são aqueles que já fazem parte da história de vida da pessoa, né? Como, por exemplo, histórico de suicídio na família, abuso de substâncias, dependência química, transtorno mental, todo o contexto que já está inserido, que a pessoa já está inserida. E os fatores precipitantes é como se fosse o estopim, né? Um divórcio, um desemprego. Então, é tudo isso unido. Por isso que quando a gente explica de uma forma muito simplista, a gente acaba caindo no erro de reduzir isso, de reduzir um processo que é multifatorial, que é multicausal e que é muito amplo. Então, a gente reduz, a gente simplifica e acaba que a gente leva o preconceito mais ainda, né? Ah, fulano é fraqueza, é muito fraco, falta de fé, falta de Deus. Então, todas essas falas, elas deixam o enlutado, a pessoa que já está ali, que é chamada até de sobrevivente, alguns autores chamam, né, o enlutado por suicídio, de sobrevivente, deixa essa pessoa muito mais vulnerável, né? Por isso que o luto por suicídio, normalmente, ele é um luto complicado. Ele é um luto de difícil elaboração, de difícil fechamento, por conta dessa rede de apoio que também acaba não apoiando, acaba levando mais ainda o preconceito, levando ainda os porquês, simplificando algo que não é simples, que não é fácil de se entender, tá, gente? Então, eu acho que é importante a gente saber isso para a gente não sair reproduzindo falas, não sair procurando culpados quando a gente vê o noticiamento de um suicídio, ou quando isso acontecer até mesmo na família ou perto da gente, tá bom? Entender que sempre é multicausal, que é multifatorial e que o que o lutado precisa naquele momento é de acolhimento. E você pode funcionar como rede de apoio. A ideia aqui dessa fala, né, dessa conversa, é justamente levar com que cada um de vocês que estão ouvindo isso funcione como rede de apoio, porque assim a gente também vai estar ajudando outras pessoas a buscarem ajuda e sendo ajudados ao mesmo tempo. E aí, o que acontece no nosso cenário, né? Como é que a gente ficou? Eu falei
agorinha de isolamento, de adoecimento. E agora, com a pandemia, nesses 2 últimos anos, o que aconteceu foi que isso se escancarou, né? Esse isolamento, esse sofrimento, esse medo, né? A iminência das perdas, de todas as ordens, né? Perda de um ente querido, a perda do direito de ir e vir, as perdas financeiras, todas as perdas que a pandemia trouxe, né? Tanto as perdas por morte, como as perdas secundárias, que também trouxe muito sofrimento. E foi necessário que a gente olhasse muito mais para a vida, né? Porque a gente percebeu que essa vida estava muito frágil, a gente percebeu que a morte não estava tão distante de nós. O problema é que nós vivemos como não se fôssemos morrer, né? A gente vive como se sempre tivesse o amanhã, como sempre tivesse o próximo mês, como sempre tivesse o outro ano, né? Como sempre tivesse dias a mais para viver. É como se a gente guardasse, não, isso aqui eu faço depois. É como se a gente economizasse vida, sabe? Como se a gente economizasse experiências, vivências. E aí a gente, nesse momento, o medo, ele acabou nos assolando porque a gente percebeu que eu posso ser contaminado e morrer, eu posso ser contaminado e matar alguém. E a gente começou a viver tanto no isolamento como também em um medo constante. Mas é claro que eu não gosto, eu não vejo o lado bom. O lado bom da pandemia, assim, eu não consigo muito ver o lado bom nas coisas ruins. Mas eu gosto da fala seguinte: apesar desse lado ruim, apesar de tudo isso que aconteceu, apesar de todas essas situações difíceis que nós passamos nesses últimos anos, esses últimos 2 anos, apesar disso, como é que eu posso fazer para eu mudar a forma que eu estou vivendo? O que eu posso fazer para eu valorizar muito mais a minha vida e a vida das pessoas que eu amo? O que eu posso fazer para estar perto, seja virtualmente ou através de uma visita, estar perto das pessoas que são importantes para mim? Porque valorização da vida é justamente isso, a gente deixar as coisas um pouquinho de lado e valorizar muito mais as pessoas, porque no final das contas é isso que vai interessar. Tem uma enfermeira australiana, a Bronnie Webb, depois eu vou até deixar a dica de livro aqui para vocês, o livro dela, que ela estudou o paciente em estado terminal. E aí ela fez uma pesquisa sobre os 5 arrependimentos, aquilo que ela percebeu que era muito constante, que era muito comum nos pacientes em estado terminal. E ela trouxe os 5 arrependimentos, né, que as pessoas têm antes de morrer. E o primeiro desses 5 arrependimentos, é que as pessoas, elas se arrependem no fim da vida por não ter tido uma vida fiel a elas mesmas, né? Por ter vivido o que o outro esperava delas, por ter feito o que o outro achava que era melhor, não foram fiel àquilo que elas acreditavam, àquilo que elas pensavam. Então, eu acho que a gente ainda incorre muito nesse erro, ainda erra muito, ainda peca muito nisso, quando a gente faz aquilo que não é tão importante para a gente, mas que é muito mais importante para o outro. E aí, no fim das contas, fica com aquele pensamento de que o outro está me devendo. E às vezes o outro nem me pediu isso, nem me cobrou isso. Eu fiz porque eu achei que iria agradar, né? Então, nesse processo todo, lá no fim, a conta não fecha. Né? Lá no fim, a conta não fecha. E os arrependimentos seguintes foram a questão do trabalho, de se dedicar muito ao trabalho e esquecer de priorizar as vivências, de não se dedicar aos amigos, de não cultivar as amizades. E eu acho que aqui tem muito estudante, vocês estão num período ótimo para isso também. Eu, por exemplo, tenho amizades que eu carrego até hoje, que são muito importantes para mim, que eu construí na época da faculdade. Então, assim, esses arrependimentos, ou o outro, estava esquecendo aqui, de não expressar os sentimentos, né? Já foram 4. E o quinto é por não ter sido tão feliz, não ter se permitido ser feliz. E nessa caminhada, nessa jornada da vida, a gente faz muito isso, né? Quando a gente olha
para a nossa vida, às vezes a gente percebe que a gente está num trabalho desgastante, que a gente deixou os amigos de lado, que a gente tem medo de parecer fraco, frágil e não demonstra os sentimentos, né? Porque nós somos atravessados por uma cultura que quem chora é fraco, quem demonstra é fraco. E, no fim das contas, a gente percebe o quanto perdemos a felicidade no meio do caminho. O quanto nós estávamos tão apressados a chegar, né, no grande final, é que nós perdemos as coisas boas, as boas vivências, as boas companhias nesse meio de caminho. Nos dedicamos tanto às coisas que esquecemos aquilo que é primordial, que são as pessoas. E aí, gente, quero a opinião de vocês agora. Só posso dizer que a palestra está sendo excelente. Prazer, o Edson aqui. Estou gostando muito. Ai, mesmo. prazer. O Edson, não entendi direito. Edson. Edson, prazer, Edson. Ah, que bom que você está gostando. Demais mesmo. E aí, gente, eu queria que vocês respondessem, se o Igor puder falar aí, se as pessoas estão colocando aí no chat. E aí, o que vocês acham? Você acha que está desperdiçando mais ou que você está vivendo mais? Você está aproveitando mais? Que esses 5 arrependimentos que eu coloquei aqui, vocês não terão. Eu vou falar aqui só um pouquinho. Fique à vontade. Eu acho que depois da pandemia, a gente serviu para a gente raciocinar ainda mais, valorizar ainda mais as coisas pequenas, né? Porque às vezes a gente não dava tanta importância e tal, aquilo, e ficar só dentro de casa com a família, né? A família é o amor funcional, acima de tudo. Aí a gente deu mais valor ainda, né? Não dizendo que a gente já não dava, mas devido às correrias e tudo mais, mas depois disso, da pandemia, claro que a pandemia ainda não passou, né? Mas vai passar, com fé em Deus, mas serviu para a gente refletir ainda mais. E ou dar importância para as coisas que não tem precisão de dar tanta importância. E isso acaba aqui estragando nossa saúde mental, né? Porque toma de conta da nossa mente. E isso vai interferir em vários aspectos da nossa vida. Pensamento social. Sim, sim. Faz muito sentido isso que vocês falaram. E é uma fala muito comum, inclusive quando eu atendo pacientes enlutados, né, que justamente perderam alguém nesse período de pandemia, perderam alguém para a Covid. E eu nunca ouvi, gente, de verdade mesmo, eu nunca ouvi alguém dizendo assim: nossa, mas eu trabalhei tão pouco, eu acho que eu deveria ter trabalhado muito mais, ter enriquecido. As pessoas nunca trazem essa fala. A fala que as pessoas trazem é sempre de: olha, eu perdi o meu último Natal com a minha mãe, né? Eu desperdicei esse momento, eu poderia ter aproveitado mais aquele momento. Nossa, teve tanta briga inútil que eu poderia ter deixado para lá, ter não dado tanta importância, porque afinal de contas, hoje, quando eu olho, não fazia o menor sentido, não valeu a pena. Então, as pessoas, elas trazem muito esses arrependimentos, não só nessa pesquisa, né, como eu falei para vocês, da enfermeira Brownie, mas também quando há uma perda, né, quando eu perco alguém que foi importante para mim, eu percebo que eu poderia ter vivido muito mais. Então, essa fala é para a gente perceber, para a gente ter uma noção do: eu estou no automático, só fazendo, só correndo atrás do vento, ou eu estou realmente vivendo? Né? Eu entendo que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa estudar, que a gente precisa... Mas nesse meio de caminho, tem outras coisas também que são importantes. Tem alguém... Aí, de novo, acho que quer falar, levantou a mão. Oi, bom dia. Bom dia. Eu sou aqui do Unitepac de Araguaína, Tocantins. Me enviaram o link dessa palestra e eu estou gostando muito. É uma área que eu gosto de estudar sobre suicídio, né? Mas, assim, em relação a se eu estou vivendo a minha vida, bem antes da pandemia, eu parei para ver o que realmente fazia sentido para mim. Como eu casei aos 15 anos, então
eu deixei de viver muitas coisas, deixei de fazer muitas coisas por mim e fazia mais as coisas em função das outras pessoas, né? O que as pessoas queriam que eu fizesse, eu fazia. Então, chegou um momento que epa, peraí, deixa eu ver o que é que eu gosto, quem que eu sou aqui. E aí eu faço parte ainda, né? Mas por um período de tempo eu saí de um grupo religioso que eu faço parte, para ver se realmente era aquilo que eu queria ou se eu tinha ido porque as outras pessoas tinham falado para mim que era bom, né? E foi um momento assim de muito autoconhecimento, porque eu consegui identificar o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, né? E eu acho que é muito importante que a gente pare para fazer isso, porque o tempo ele é como um rio, né? A gente não consegue banhar duas vezes no mesmo rio. Naquela mesma água daquele rio. Então, é importante que a gente saiba aproveitar, saiba valorizar o que realmente importa para a gente, sem fazer as coisas em função do que as pessoas querem para a gente, né? E em relação até o Setembro Amarelo, eu acho que é uma campanha de muita importância também, mas eu faço uma crítica porque a gente vê nas publicações que as pessoas estão fazendo muito de uma forma simplista, né? Por um viés motivacional, e essa questão de viver a vida é a melhor escolha, né? Mas aí a gente precisa parar para pensar de que vida que a gente está falando. A gente está falando da nossa vida ou da vida daquela pessoa que está passando por um momento de extremo sofrimento? Então é isso, a gente parar de dizer para as pessoas o que elas devem fazer, mas se colocar no lugar delas, né? Sem julgamento, sem impor o que a gente acha que é melhor para a gente como sendo melhor para outra pessoa. E é isso, acho que eu falei demais. Ai, Ginalva, obrigada pela sua contribuição, pela sua fala. Que bom que você teve esse momento aí de, opa, o que está acontecendo aqui? Será que eu estou vivendo para o outro, para mim? Como é que está esse processo? Então, é importante a gente sempre ter essa avaliação. Não para a gente se culpar, para a gente se julgar, e dizer, nossa, que pessoa péssima, que pessoa... Não é nada disso. Mas para a gente olhar, pensar, não, realmente isso aqui não está alinhado com aquilo que eu quero para mim, isso aqui não é meu, isso aqui é o que a minha mãe, o meu pai quer que eu faça, não, isso aqui é o que o Instagram diz que é para eu fazer. Então, peraí, quem sou eu no meio dessa história? Quem sou eu no meio disso tudo? E tem outra fala aqui, só passar o slide. Agora travou, Igor. Não foi para o próximo. Não foi? Tenta clicar dentro do slide mais uma vez que vai dar certo. Tá. Foi, pronto. Aproveitando que foi feito o intervalo, aqui no chat, a Ana Cristina colocou para a gente que é sobre encerrar ciclos e iniciar outro. Né, Osa? Ótimo, exatamente. Então, assim, tem um livro que a Ana Cláudia, na verdade, eu gosto de tudo dela, né? É uma das referências para mim, que ela coloca assim, a vida é feita de histórias, né? O que eu fiz com a minha. E é importante a gente sempre estar lembrando disso. O que eu estou fazendo com a minha história? Porque nós somos os autores principais, né, da nossa história. A responsabilidade, tanto da felicidade ou não, é nossa. Apesar de que a vida, às vezes, ela nos coloca assim, sabe, umas batatas quentes, né? Umas batatas quentes que a gente tem que não sabe se assopra, o que é que faz. E situações que realmente são muito difíceis, que a gente não sabe como fazer. Mas, apesar disso, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer de melhor para mim e por mim? O Sartre tem uma fala que ele diz que o mais importante não é o que me aconteceu, mas o que eu faço com o que me aconteceu. E o que é que eu estou fazendo com o que me aconteceu? Porque, às vezes, as coisas nos acontecem de ruim e a gente ainda coloca um peso ainda maior. Quando a gente se compara, nossa, mas a vida de fulano está tão legal, a minha que está errada. E aí a gente pega e coloca, em vez de colocar a leveza, em vez de procurar soluções, as costas pesadas, que vai dificultar a sua caminhada. Então, a gente dificulta, como se a gente colocasse barreiras para a gente mesmo ultrapassar. Então, um pouquinho de autocompaixão também é importante. A gente entender que, às vezes, erra não por querer. Às vezes, a gente erra também tentando acertar,
também tentando fazer a coisa melhor, e aí depois percebe que não era a coisa melhor, que não era a coisa certa naquele momento. Mas é importante que a gente sempre tenha em mente de fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, né? Faz o melhor que pode com o que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, né? Essa fala é do Portela, não é minha. Mas a gente sempre pode fazer o melhor com o que tem no momento. Então, gente, valorizar a vida não é uma receita, né? Na verdade, nem receita tem. De repente, aquilo que é importante para a vida de uma pessoa não é importante para a vida de outra pessoa. Isso também é muito subjetivo. Às vezes, um hobby, alguém ama a leitura. Ah, nossa, eu amo, é um hobby para mim. Outras pessoas não gostam, pode gostar de pedalar e tá tudo bem, não tem nada de errado. Mas é importante que a gente conheça o que nos faz bem e o que não nos faz também, para a gente inserir muito mais aquilo que nos faz bem e começar a se afastar um pouco daquilo que já não faz sentido para a gente. Então, trouxe algumas perguntinhas para vocês mesmos fazerem, né? A vocês. Quais são as minhas prioridades? O que eu posso fazer por mim? O que está sob o meu controle? Né? E aí, às vezes, a gente, no meio dessas perguntas, tem algumas respostas. Nossa, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, isso foi tão difícil. E algumas coisas, elas não estão sob o nosso controle, não estão sob a nossa responsabilidade. E nesses casos, o que a gente pode fazer de melhor é a aceitação. Aceitar aquilo que eu não posso mudar. E você pode até pensar, nossa, Cília, mas é tão difícil aceitar a morte de alguém. De fato, é muito difícil. É tão difícil aceitar um planejamento que eu fiz e de repente não deu certo, né? Planejei o fim de semana de ir à praia, cheguei à praia e estava chovendo. Você pode esbravejar, espernear, mesmo assim a chuva não vai passar, não vai mudar. Você pode se acalmar, esperar a chuva passar, ir à praia no outro dia. Você pode banhar na chuva. Então, as escolhas são muito nossas. E é sempre importante a gente ter em mente que aquilo que está sob o meu controle é responsabilidade minha. Mas nem tudo na vida está sob meu controle, nem tudo na vida está sob as minhas mãos, e eu vou ter que aceitar algumas situações, porque dessa forma eu vou viver muito melhor e eu vou encarar isso muito melhor. Algumas aceitações, elas são bem dolorosas, né? Como, por exemplo, a perda de alguém, é muito difícil aceitar isso. Mas apesar do luto, o que eu posso fazer para que esse processo ele seja um pouco mais leve? Seja menos difícil. Gente, eu já estou finalizando aqui a fala, porque eu quero que vocês também falem, eu quero que vocês tirem dúvidas, perguntem, tá bom? No final. Então, estou gostando bastante também da interação de vocês. Estou vendo aqui que no bate-papo sempre tem gente colocando alguma coisa. Não estou acompanhando o que tem no bate-papo, mas estou vendo aqui o númerozinho. E eu trouxe algumas dicas de leitura para vocês. Eu espero que pelo menos um desses livros vocês leiam, né, para vocês refletirem um pouquinho, né? 12 Regras para a Vida. Até coloquei eles aqui pertinho de mim para mostrar para vocês. Um livro do Jordan Peterson, muito legal, né? Um best-seller, né? Esse livrinho aqui. O outro é o da Ana Cláudia, tá? O outro eu não tenho ele aqui, somente PDF, tá bom? Mas todos são muito bons para a gente refletir um pouquinho, para a gente pensar. Esse da Ana Cláudia, ele é um livro assim, bem poético, né? Esse Antes de Partir, ele é um livro que fala muito mais sobre vida, né? Afinal de contas, a pesquisa da Brownie, ela foi com pacientes vivos, né? E apesar de a gente estar no terminal, mas que estavam ali pensando sobre a vida. E eu quero apresentar também para vocês esse manual, né? É um manual, tá aqui o link, vocês podem baixar, fazer o download, tá lá no meu Instagram também, aqui embaixo, eu deixei para vocês, né? Alzanira Rios, e vocês podem baixar, 0800, fiquem à vontade, baixem, compartilhem. É uma iniciativa da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, junto com o grupo de estudos e
de prevenção ao suicídio, e eu fui convidada para fazer parte da elaboração desse manual, e ficou bem bacana o resultado, tá bom? E compartilha, é importante, tem muita psicoeducação nele, tem muito acolhimento também para pessoas que estão nesse processo de luto, principalmente o luto por suicídio, a pós-venção, justamente esse cuidado quando acontece um luto, porque a gente trabalha na prevenção, né? E também na pós-venção, porque a gente tem consciência de que não iríamos evitar todos os suicídios, mas com informação a gente pode sim ajudar muitas pessoas que estão nesse momento, às vezes até de ideação, um momento muito difícil da vida, porque apesar daquelas frases simplistas, né? Ah, fez isso porque aquilo. Eu entendo sempre, eu faço sempre isso nas minhas falas. Ninguém acorda um dia e diz, nossa, hoje o dia está lindo, o sol está brilhando, ou é o dia que eu vou escolher para morrer. Ninguém faz isso. Sempre há um sofrimento aí, já por um longo período de tempo, sempre há uma dor aí que não foi cuidada, sempre há uma ferida aberta, sempre há um adoecimento. Então, essas pessoas, elas não precisam do nosso julgamento desnecessário. Elas não precisam ouvir de que elas são fracas, de que elas não acreditam em Deus, de que elas não têm fé, de que é besteira. Isso é totalmente desnecessário e até agressivo. O que essas pessoas precisam, na verdade, é de, olha, vamos lá, vamos buscar ajuda, eu estou aqui, conte comigo, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos sair, vamos marcar alguma coisa. Então, essas pessoas precisam de cuidado, tá? E quando a gente se compromete a ser rede de apoio, a gente amplia, né? A gente percebe que não é só o psicólogo que pode fazer isso. Eu também posso fazer quando eu levo meu amigo ao psicólogo. Eu também posso fazer quando eu tenho empatia com o sofrimento da minha mãe, do meu irmão, do meu familiar, do meu colega de trabalho. É muito mais simples eu fazer isso do que eu pensar que é falta de fé, que é falta de... ou falta, seja lá do que for. Então, o acolhimento, a informação, eles precisam andar juntos. Porque quando eu não tenho conhecimento, eu acabo indo mesmo pela via do preconceito. Quando eu não sei as causas, as motivações, eu acabo julgando. E quando eu vou pelo acolhimento, eu acabo ouvindo, acabo tendo empatia e ajudando essa pessoa a buscar ajuda. A Francisca quer falar. Fique à vontade, querida. Eu não vou ligar minha câmera, não, que eu costumo até ligar minha câmera em tudo, assim, mas hoje eu estou meio esquisita. É porque tem um probleminha aqui. Tudo bem. Assim, eu queria compartilhar uma coisa, são 2 pontos que eu acho super interessantes. Que pessoas que estão passando por algum problema, a única coisa que elas querem é atenção e não serem julgadas. E é o que nós, eu digo, nós seres humanos fazemos. A gente se preocupa tanto com a opinião alheia que muitas vezes acontece da pessoa tirar a própria vida, né? Que teve até um caso de um rapaz aí que tirou uma foto supostamente quase beijando outra pessoa, mas que ele não conseguiu ver tantos comentários que terminou depois se suicidando. Eu não acompanhei direito essa história, só vi o contexto dela, que foi sobre isso. E para a gente ver como a gente se preocupa com a opinião alheia. E com muitas vezes essa opinião alheia, ela não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida, pelo contrário. São pessoas que não sabem o que estamos vivendo, são pessoas que muitas vezes não nos amam, são pessoas que não são presentes na nossa vida, mas que só sabem julgar e apontar o dedo. E isso a gente começa, uma forma que eu vou falar, encaliçar na nossa cabeça e nos autodestruir. Por tanto nos dar importância por situações que não tem nada a ver. Eu digo isso, que é o outro ponto que eu quero falar, eu digo isso por experiência própria. Até um certo período, eu vivi muito isso, muito preocupada em agradar a família, muito preocupada em agradar isso e agradar aquilo, e eu percebi que eu estava desagradando principalmente quem? Eu não estava me valorizando, eu não estava me respeitando, eu não estava me amando, e a partir do momento que tu faz isso, tu se autodestrói. Um pedaço teu vai se autodestruindo. Até que chegou um momento que eu não aguentei mais, eu disse assim, ou eu mudo ou eu surto. Aí eu disse, não, eu vou preferir mudar. E mudei.
Uma amiga minha há poucos dias, que estava um pouquinho afastada de mim, que a gente estava devido ao trabalho, aí ela voltou agora, ela disse, meu Deus, Francisco, tu tá muito mudado, tu tá muito eu. Eu disse, tô muito eu. Eu não esqueci das outras pessoas, eu as amo do mesmo jeito, eu as valorizo, se precisar de mim, eu vou estar sempre à disposição, como sempre, mas diferente agora. Agora eu vou colocar eu primeiro, depois eu de novo, depois eu de novo. Aí sim eu vou para ela. Porque não adianta você colocar os outros em primeiro lugar, porque até pela igreja mesmo diz assim, ó, o mandamento, o principal mandamento da igreja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se tu não se ama, tu não ama o próximo. Então, é uma coisa assim, que hoje eu me vejo diferente. Hoje eu me amo mais, hoje eu me olho no espelho e me acho a mulher mais linda do mundo, apesar dos defeitos. Os outros não acham isso, o problema é deles, não vivo às custas dele. E como eu disse à minha mãe, eu disse, eu estou tão preocupada com a opinião alheia que tem algumas contas para pagar que ainda não chegou nem um centavo para ser quitadas. Então, minha preocupação agora, meu anjo, sobre a opinião dos outros é mínima. Se o elogio vir, obrigada. Se o elogio não vir, tudo bem. Hoje eu espero tudo dos outros e, ao mesmo tempo, nada. E pronto, eu estou bem. E aí isso está me fazendo eu ver as pessoas, o mundo de uma forma tão boa, tão diferente, e até amá-las mais. Lógico, sem botar elas em primeiro. Eu vou botar agora eu em primeiro lugar. Porque assim eu consigo ter uma vida melhor, ter uma vida mais longa. Disseram que eu estou até mais bonita. Eu disse, ai, perfeito. É isso. Obrigada, Francisco, obrigada pela sua fala. Achei legal você falar assim, com tanta naturalidade, mais ou menos por aí o caminho, e a gente pensa, né, que é até arrogância, né, quando alguém diz, nossa, eu estou me colocando em primeiro lugar. Mas, na verdade, não é, porque já pensou, se eu não me colocar em primeiro lugar, quem é que vai trabalhar por mim? Quem é que vai pagar minhas contas? Quem é que vai cuidar da minha família? Quem é que vai cuidar do meu filho? Eu sou mãe, né? Tenho um filhinho. Então, quem é que vai cuidar do meu trabalho? Quem é que vai cuidar dos meus pacientes? Então, por isso que eu preciso me colocar em primeiro lugar. Por isso que eu preciso me cuidar. Por isso que eu preciso, inclusive, fazer terapia, se eu precisar. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que a gente vai estar muito melhor para o outro também. A gente vai estar num processo de mudança que também vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor. E quando a gente muda positivamente, as pessoas percebem, as pessoas sentem, né? Essa mudança, ela não fica só em mim, ela também impacta no outro. E que bom que vocês estão colocando a fala, as experiências de vocês. A ideia era essa, compartilhar, conversar mesmo, a gente ter esse espaço mesmo de partilha. Tá bom, gente? Pela palestra perfeita, maravilhosa. Eu nem ia participar, porque abriu uma inscrição, mas devido a alguns probleminhas, eu nem ia poder participar, mas aí terminou dando certo. Ai, que bom. Entrei de penetra, mas deu certo. E assim, só agradecer e parabéns, muito bom mesmo. Ai, que bom que você veio. Queria parabenizar. Bom dia, gente. Bom dia, Juliana. Sou Juliana, professora do Uninova FAP. Queria parabenizar o Igor pelo evento, né, e também a sua excelente palestra. É, assim, uma palestra muito leve, que trouxe muitas reflexões. Eu, por exemplo, em cada fala sua, estava refletindo aqui, na fala dos alunos também. E é um momento realmente para nós nos olhar para dentro de si, né? A fala da Francisca, eu refleti que também tive muitas mudanças. Eu acho que a pandemia, ela veio para realmente sacudir a nossa vida. Fez com que eu, por exemplo, trouxe várias reflexões, tanto interior, como também eu me questionar. Bem, o que é que eu estou fazendo de diferente? O que é que eu estou contribuindo na sala de aula? O que é que eu estou contribuindo com os meus colegas? O que é que eu estou contribuindo em relação à vida, né, do próximo? E também, eu também fiz a seguinte reflexão, eu dizia muito sim para tudo, e eu estava ficando sobrecarregada. Então, eu fiquei assim, meu Deus do céu, acho que eu tenho que selecionar o que realmente é prioridade.
Porque se a gente começa a dizer, vem uma demanda, e a gente diz sim, 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 a gente acaba se sobrecarregando e não tendo tempo para nós mesmos, né? Então, assim, parabéns ao Igor e também a você. Excelente palestra. Rosaline. Uhum, parabéns. Já estou seguindo no Instagram. Ai, obrigada. Ai, gente, obrigada pelo carinho. Eu acho que... Peraí, tem meu depoimento. Peraí. Primeiro eu agradeço. E no chat as pessoas estão falando sobre os diversos insights que tua fala tem provocado, sabe? Eu aproveito para adiantar. Ontem eu falei isso para a Zanira, que quando a gente estava começando a organizar e teve a necessidade de pensar em alguém para falar sobre esse tema, eu não tinha outra pessoa em mente. Pela leveza que ela traz esse assunto, e por falar da morte trazendo a vida, trazendo a ênfase em se viver. Eu adoro a delicadeza com que ela me dá vários tapas. Eu sei que não são direcionados a mim, é direcionado a todos nós, eu acredito. Inclusive para mim. Ela termina levantando alguns pontos que eu penso que são fundamentais na nossa reflexão. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiquei marcado por um momento desse, eu comentei isso ontem com ela, eu acho que ela nem se lembrava, foi quando uma das apresentações das disciplinas, ela sempre multireferenciada, como vocês viram aí, terminou trazendo uma frase que era algo mais ou menos assim, Aldenira, por favor, você me conserta se eu errar alguma coisa, que no dia da minha morte eu quero estar vivo. Aquilo me marcou com uma força tão grande que eu disse, nossa, assim, o que a gente está fazendo no meio do caminho, sabe? Assim, não é sobre a chegada, é sobre o que a gente está desdobrando ao longo das nossas vivências, ao longo das amizades, ao longo do que a gente executa enquanto trabalho, mas buscando alguma realização e não simplesmente o retorno ali de todo final de mês que chega e passa, né? E a tua fala hoje, eu acho que complementou um monte desses conteúdos que certamente eu já tinha tido a possibilidade de vivenciar e que agora eu fico muito feliz que as outras pessoas tenham tido acesso. Assim, te ouvir falar é um prazer enorme. Professora Juliana, fique à vontade. Eu queria só pedir licença e pedir assim, as pessoas que puderem ligar as câmeras para a gente registrar esse momento. Gente, eu até coloquei aqui os meus contatos, tá bom? Fiquem à vontade. Meu telefone, e-mail, Instagram. Quem quiser também fazer um print, colocar lá e divulgar isso, né? A gente disseminar isso para mais pessoas. É importante não só para o meu trabalho, mas para as pessoas que precisam dessas informações, né? A cartilha também, quem quiser baixar e divulgar para outras pessoas, para colegas, para amigos, colegas de trabalho, façam isso, porque vocês estarão contribuindo com a informação, com o acolhimento. Na cartilha tem vários locais de onde buscar ajuda, porque eu entendo que algumas pessoas podem, sim, fazer terapia, podem pagar para isso, mas outras pessoas não podem. Então, lá também direciona para isso de uma forma mais específica, né, voltada para a demanda do comportamento suicida, para a ideação, para o luto por suicídio. Então, que a gente funcione, que a gente seja aqui disseminadores, né, dessas informações, tá bom? Então, quem puder fazer isso, faça, tá? Ficarei muito feliz. Primeiro, aproveitando a sugestão da professora Juliana, eu vou te pedir para interromper tua projeção um segundinho, para a gente só registrar o momento, tá? E eu aproveito que eu estou com a fala, e eu sei que esse é um assunto que gera algumas demandas, que abre a necessidade da gente continuar essas conversas em alguns outros momentos. A professora Juliana certamente aqui representa, além dela própria, um projeto que fica à vontade para falar também, tá, professora? Mas eu também adianto e falo que, para quem estiver aqui dentro do Uninova FAP, for aluno, for colaborador, a gente tem aqui no NAP, no CEAP, a possibilidade da gente dar vazão a pelo menos uma parte desses conteúdos. Então, quem eventualmente tiver se sentido tocado pelo que foi trazido hoje, quem eventualmente tiver a necessidade de conversar sobre alguns outros assuntos de cunho mais pessoal, emocional, fica à vontade para mandar um e-mail, fica à vontade para a gente agendar algum momento e que a gente tenha a perspectiva, a possibilidade de conversar e tentar encontrar um lugar mais tranquilo, um lugar mais confortável para todo mundo. Eu vou aproveitar e deixar o e-mail aqui no chat, fique à vontade para me mandar. Professora Juliana, por favor, fale a respeito do projeto para quem mais tiver interesse em conhecê-lo e fazer parte. Tá certo. Então, gente, como o Igor falou, eu coordeno o
projeto, juntamente com a professora Cláudia Carvalho, as coordenadoras da enfermagem, a coordenadora da enfermagem, a professora Adélia, a professora Cíntia, coordenadora da medicina, é o projeto de valorização à vida. Então, em setembro, nós fazemos essas palestras também, fazemos na faculdade alguns atendimentos, esses atendimentos são integrados com todos os cursos, ou seja, é um projeto de valorização à vida e prevenção do suicídio que integra, né, todos os cursos para trabalhar essa temática que é bastante ampla. E nesse ano, o projeto de valorização à vida está trabalhando juntamente com o projeto Vínculo, não é isso, Igor? Que é o projeto que é coordenado pelo professor Igor. E aí, aproveitando, Igor, os alunos ontem, quando eu mandei os links, ficaram perguntando assim, professora, mas eu tenho que colocar o dia, e aí eu queria que passar novamente a palavra para você, porque o que eu percebi é porque o projeto Vínculo, ele é contínuo, né? Isso, então, aqueles dias que estava lá na inscrição é porque o Igor quer levantar quais são as disponibilidades que os alunos têm para que ele possa estar abordando várias temáticas durante o ano, mas aí o Igor vai estar explicando melhor. Exatamente, professora. Obrigado até por trazer o ponto. De fato, a gente está lançando agora, em setembro, o Projeto Vínculos, que é uma perspectiva da gente poder discutir questões que falam a respeito de saúde mental, falam a respeito de adaptação dentro da instituição, falam a respeito de que vivências a gente vai construir nesse meio do caminho que a gente tem falado aqui. Então, é uma abordagem que ela não é individual, a gente vai trabalhar isso em grupos, e o levantamento da disponibilidade é porque os encontros devem acontecer quinzenalmente, a gente vai fazer ciclos semestrais, e no próximo semestre a gente abre novamente as inscrições e tem a perspectiva de poder renovar os temas, renovar as pessoas, fazer com que as pessoas troquem seus próprios grupos, e essas vivências eu penso que são fundamentais para tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, se alguém tiver tido interesse, já tiver preenchido, ótimo, as inscrições eram até ontem, mas como a gente está conversando hoje sobre isso, eu penso que talvez alguém venha a se interessar. Então, está disposto lá no Instagram do projeto, que a professora Juliana falou, de valorização da vida, está disposto também lá no Instagram do UniNovaFap. Então, basta acessar lá a bio, que tem o acesso direto às inscrições, tá? A manifestação de interesse, que depois eu preciso compilar esses dados todos, verificar a disponibilidade de todo mundo e fechar os grupos. Então, eu faço isso até o finalzinho de setembro, e em outubro a gente já deve começar a se encontrar, tá bom? Igor, uma dúvida que surgiu agora. Esse projeto é somente para os acadêmicos ou pode entrar funcionários, docentes? Quem tiver interesse pode mandar. Aí, nesse caso, eu vou depois só distribuir os participantes de cada um dos grupos para que a gente tenha temáticas que sejam relevantes a cada um deles dentro do seu próprio contexto. Mas fiquem à vontade para participar. Então, eu também queria aproveitar e convidar todos vocês para amanhã, né, no UniNovaFap, nós do projeto Valorização à Vida, vamos ter alguns estandes, entre eles de nutrição, odontologia, enfermagem, tá? Nós vamos estar verificando os sinais vitais, a nutrição vai estar fazendo atividades físicas, a odontologia está proporcionando alguns serviços como limpeza, né, dentre outros. Também vamos ter um estande de orientações, tá? Então, sintam-se todos convidados. Vai ter um momento também bem legal, que vai ser proporcionado uma descontração, dinâmicas, yoga, dentre outras. Então, irá funcionar de 8 horas até as 17 horas ali no PAD, naquela área aberta do UniNovaFap, sem estar aglomerando, tá? Então, gente, se alguém quiser a palavra, fique à vontade. Enquanto isso, eu aproveito para agradecer. Eu vou tentar, porque de fato eu acho que não vai compreender como eu gostaria de fazê-lo. Zanira, muitíssimo obrigado por dividir isso tudo com a gente. Obrigadíssimo por conversar sobre esse tema com toda essa leveza e por abrir espaço para que a gente comece discussões que eu acredito que vão render frutos muito importantes, além de interessantes, claro, mas sobretudo muito importantes sobre nosso papel no meio disso tudo, enquanto alguém que sofre, enquanto alguém que também presta apoio a quem a gente consegue observar e está aberto a acolher o sofrimento. Então, brigadíssimo, tá, gente? Fiquem à vontade, para quem eventualmente quiser falar, Zanira, você também. Quem puder abrir a câmera para a gente registrar esse momento, também agradeço. Quem não puder, tudo bem, tá bom?
E quem abrir e quiser, ela faça aquela pose bem bonita que eu vou tirar o print agora, tá bom? Então, deixa eu me arrumar aqui. Olha só que emoção, as câmeras todas abrindo. Vamos lá. Vou contar até 5, tava no 5 aí, vocês já fazem a pose e eu vou registrar. 1, 2, 3, 4, lá vai. Então, fomos. Zanira, a palavra é tua, fica à vontade. Gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela interação. Fiquei muito feliz, eu amo falar sobre esse tema. Vocês perceberam que eu falo assim, sorrindo, né? A pessoa fala de um tema tão pesado assim, com tanta naturalidade, porque eu amo falar sobre isso, né? Eu acho que a informação, que a sensibilização ainda é a melhor forma para a gente trilhar esse caminho. Obrigada pelo carinho, pelos feedbacks, pela interação que vocês tiveram também, de falar um pouquinho da vida de vocês, de como é que está sendo essa experiência, de como foi esse momento, que a gente funcione aí como rede de apoio para as pessoas que precisam e também como disseminadores. Então, muito obrigada. E obrigada, Igor, eu já te agradeci desde ontem, né? Muito obrigada, Igor, é um amigo muito querido, muito importante. E obrigada por ter lembrado de mim, obrigada por proporcionar, parabéns também pelo projeto, tá, Juliana, que vocês coordenam. Continuem, né? Avante. Então vamos, pessoal, uma excelente trajetória para todo mundo, um excelente meio de caminho para todo mundo, e eu espero que nesse meio do caminho a gente possa se encontrar de novo. Obrigadíssimo a todo mundo, um abraço, Zanira. Até a próxima, viu? Você não foi de mais. Beijo em vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau.